Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para nós, irmãos, é motivo de bastante alegria de estar aqui engrandecendo o nome do Senhor. Para Ele toda a honra, toda a glória. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pastor Dorival, que nos concedeu essa oportunidade. E também agradecer os irmãos que estão aqui filmando. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Irmão, nós iremos louvar a Deus com o hino. E agora vamos orar ao Senhor, depois, em seguida, louvando ao Senhor com o hino. Amém? Grandíssimo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos nesse momento, ó meu Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem concedido. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos que estão nesse momento ouvindo, Senhor, este louvor e também vai ouvir a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado dentro desses lares, Senhor, estendendo as tuas mãos grande e forte e poderosa. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém. Deixaste de adorar um Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Chora
Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Irmãos, nós iremos agora entrar na palavra, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, mas você que está aí na sua casa, abre a sua Bíblia junto conosco e nós iremos ler essa poderosa palavra do Senhor. No livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 21, está registrado esse texto glorioso que o Senhor colocou no meu coração. 1 Reis, capítulo de número 21, o verso 1 vai nos dizer dessa forma tão linda e tão gloriosa. Versículo 1 diz assim: E sucedeu depois desta causa, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jeziel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então, irmãos, esse texto vem nos dizer que Acabe, ele era rei de Samaria. E a Bíblia diz que Acabe, como ele tinha o seu palácio, e o seu palácio estava ali próximo à terra de Nabote, a Bíblia diz que Acabe, ele olhou para a vinha de Nabote, e ele se interessou pela vinha de Nabote. O versículo de número 2 vai nos dizer assim: que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois estava vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Irmãos, interessante que Acabe, ele estava cobiçando aquela vinha de Nabote. Ele estava interessado na vinha de Nabote. E a Bíblia diz que ele fez uma oferta para Nabote. Ele foi em sua casa negociar, daria outra vinha, ofereceu uma continha de dinheiro. Mas a Bíblia, ela nos chama a atenção que essa vinha que Nabote tinha era uma herança do seu pai. Era uma herança que ele tinha possuído do seu pai. E eu achei interessante a posição e a palavra que Nabote vai dizer a Acabe. O versículo de número 4, ele vai nos dizer dessa forma. O versículo de número 2 vai nos dizer dessa forma. 3 vai nos dizer dessa forma. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meu pai. Então, Nabote está dizendo: guarda-me o Senhor, que eu me dê a herança de meu pai. Então, Nabote, ele tinha convicção que essa vinha, que essa terra que ele tinha possuído como herança, ele tinha que ser zeloso por ela, porque herança, ela não se desfaz, ela não dá, não entrega por dinheiro nenhum, porque foi uma herança conquistada pelos seus pais e agora ele toma posse. O versículo de número 5 diz assim: porém vindo a ele, o versículo 4 diz: então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe fará, dizendo: não te darei a herança de meu pai, não te darei a herança do meu pai. Então, irmãos, dentro desse texto, nós vemos Nabote dizendo que não tinha acordo. Não tinha acordo porque essa herança era uma herança muito importante para ele. E a Bíblia diz que agora
Acabe, ele desfalece, ele fica triste, chateado, e Acabe, ele vai para a sua casa. Por quê? Ele recebeu uma notícia, uma palavra, que não teria negócio, não ia ter acordo. Então Acabe, ele abaixa o seu semblante e ele vai para a sua casa triste. E a Bíblia nos mostra que Acabe agora deita na cama, ele rejeita o pão, não come, o semblante está caído, porque não teve uma aliança, não teve acordo, não teve negócio assinado em papel nenhum. Então a Bíblia diz que agora entra quem? Entra sua esposa, por nome Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel agora, ela olha para Acabe e ela vê o semblante caído, e Acabe não come pão, não bebe, e Acabe está agora triste, porque ele não negociou, ele não tomou posse da herança de Nabote. Mas a Bíblia diz que Jezabel, ela planeja algo. Ela diz, olha Acabe, tu és rei de Samaria, eu te darei a vinha, eu te darei a terra de Nabote. E ela preparou, irmão, ela preparou algo a cilada, mas a Bíblia, ela vai nos dizer também, ainda que Jezabel planejou fazer calúnia contra Nabote, fazer Nabote entregar a sua herança para o seu esposo Acabe, mas a Bíblia diz que Deus, ele vela pela sua sacrossanta palavra. A Bíblia diz que Deus, ele toma conta dos seus. Se Deus, ele tem promessa, e se Deus te prometeu abençoar a tua vida, não faça aliança, porque eu sei que por trás está o espírito satânico. Eu sei que o espírito satânico, ele nos quer nos ver vencedor, mas a Bíblia diz que Jezabel, ela faz o seu projeto, escreve carta, envia, sela a carta com o anel de Acabe. Mas eu quero te dizer, Deus vela pela sua palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, verso 17, vai nos dizer que toda ferramenta preparada contra nós, ela não irá prosperar. Eu tenho certeza e convicção, irmãos que estão filmando, que Deus está com as mãos estendidas. Aquilo que Deus prometeu para nós e deu para nós, Acabe nem Jezabel vai negociar, ainda que tenta arma cilada. Mas o livro de Salmo 124, o salmista cita dessa forma: se não fora o Senhor, o que seria de nós? Então se quebrou, se desfez ferramenta, laço preparado contra nós. Nessa noite, Deus, ele está conosco, e Deus vela pela sua palavra. A vitória é minha, a vitória é tua, não importa a situação que nós estamos passando, mas o que Deus te deu é teu. Ninguém pode tomar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A vitória é sua e o nome dele será glorificado. O adversário se levanta, mas ele se levanta para cair, e ele bate por retirada nessa noite, porque a vitória é nossa. Se você pode, glorifica o nome do Senhor na tua casa, porque Deus vela pela tua palavra. O adversário vai armando ferramenta, Deus vai desfazendo, e Deus vai te dando vitória para o nome dele ser glorificado. E diz a palavra do Senhor que operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. A Nabote, ele não negociou, ele pagou o preço. Paga o preço, irmão. Glorifica o nome do Senhor, ainda que lance você na sepultura, mas a vitória é nossa. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o combate, terminei a carreira, guardei a fé para o nome do Senhor ser glorificado. Então glorifica o nome do Senhor, ainda que venham os ventos, ainda que venham os vendavais, mas Deus está no controle. Ainda que os hospitais estejam cheios, mas Deus está conosco. Deus está com as mãos estendidas. Deus está tomando conta de você. Deus está suprindo tudo o que você precisa, e o nome dele é exaltado. Ele é o mesmo.
Ele não mudou. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Ele toma conta da sua igreja no meio de calamidade, no meio de ventos, no meio de ondas empoladas. Deus sempre estará conosco. Deus sempre velará pela sua palavra. Irmãos, o que eu aprendo dentro deste texto que nós não devemos fazer aliança, ainda que nós não estemos cultuando na igreja, mas nós estamos, irmão, em espírito, em verdade. Nós temos que adorar o Senhor, não temos que se curvar, temos que receber as promessas, sim, ainda que o adversário venha, mas eu sei que o nosso Senhor estará conosco até a consumação do século. Ele abre porta onde não tem, ele coloca você aonde não tem vaga, ele faz aquilo para o nome dele ser exaltado. O adversário, na verdade, irmãos que estão filmando, ele tem que pegar sua bagagem, jogar nas costas e bater por retirada. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco. Senaqueribe tentou, ele não conseguiu. Faraó tentou, ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus sempre estará conosco. Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Os discípulos estavam no barco, mas ele estava no controle. Ele não estava dormindo. Eu posso estar dormindo. Os irmãos que estão filmando podem estar dormindo, mas o nosso Senhor nunca vai dormir. Ele sempre vai dizer: aquieta-te, vento, cala-te, mar, o meu nome seja glorificado. Ele está sendo glorificado nessa noite. A palavra do Senhor diz que Nabote não negociou. Ele perdeu sim a sua vida, mas ele não negociou. Ele não deu a sua herança de mão beijada. Ele foi até o fim, sustentou a sua palavra. Jezabel pagou o preço, Acabe pagou o preço. Aquele que se levanta contra as meninas dos olhos do Senhor, ele paga o preço. Ele cai por terra, ele bate por retirada, o nome do Senhor ser glorificado. Irmãos, por que não dizer? Não é fácil, é difícil. Está sendo difícil, não é fácil. Estamos sendo perseguidos, sim. A enfermidade está batendo, tá. Mas o Senhor está conosco. Eu vou aprender com quem? Com Josué. No livro de Josué, capítulo 14, verso de número 10, verso de número 11, verso de número 13. Eu vou aprender com quem? Com Caleb. Eu vou aprender com Caleb. Eu vou aprender com ele. Sabe por quê? Quando Deus fez a promessa, não foi fácil. Não, irmão Alex, não foi fácil. Foi difícil. Foi difícil, irmãos, para ele. Caleb, quando ele recebeu a ordem que ele tinha que espiar a terra, ele foi espiar a terra, mas ele trouxe uma palavra: se Deus estará conosco, se Deus for conosco, a posse é nossa, a terra é nossa, e Deus dará para nós, Josué. Ele teve convicção que a terra teria gigante, mas ele ia tomar posse. Ele agora estava numa idade de 40 anos, chegou numa idade de 80, ainda tinha força. Ele disse: olha, Josué, ele vai dizer para Josué, lá no capítulo 1, ele disse: Josué, eu vou te dizer uma coisa, hoje eu estou de idade, mas eu vou falar uma coisa para você, Josué. Deus prometeu na boca de Moisés que a terra era minha e dos meus filhos. Agora eu quero posse. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Caleb, ele toma posse da promessa. Josué abençoou e disse: Caleb, está aqui, Caleb, a bênção é tua, a terra é tua. Irmão, eu aprendo com Caleb. No meio desse vendaval, no meio dessa dificuldade, eu tenho convicção que Deus está na minha casa, Deus está na minha vida, Deus está na tua casa. Aí dentro da tua casa, Deus está com você. O Espírito Santo está com você. O Consolador está com as mãos estendidas para te dar vitória. Se você pode glorificar, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque Ele está conosco. Eu vou aprender também com Josué, no capítulo 1, versículo 6 e versículo 9.
A Bíblia diz que Josué está de cabeça baixa, que nem está o Alex aqui, cansado, trabalhou à noite, e eu vejo assim, com a cabeça baixa, triste, mas o Senhor disse para Josué: Josué, tenha ânimo, Josué, te esforça-te, tenha ânimo, meu filho, vai, a caminhada é longa, mas eu estarei contigo, Josué. Eu estarei com você. Sabe o que eu estou entendendo, irmãos? Nesse capítulo de Josué, versículo 1, 6 e versículo 7 e 9, Deus está dizendo para vocês: te esforça-te. Te esforça-te. Tenha ânimo, porque eu prometi. Não seria fácil, mas você vai passar. Vai passar o Jordão, hein, irmãos? Nós vamos passar esse Jordão. O Jordão tem dificuldade, mas nós vamos passar. Nós vamos passar levantando a mão e dizendo: só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus para ser glorificado. Não há outro Deus que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você pode glorificar aí na sua casa. Se você está sentindo, irmão Moisés, o que você está sentindo aí, nesse estúdio, gravando aí, eu também estou sentindo na minha casa. Sabe por quê? Porque a mesma unção que está em mim, está em você. Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Não seria fácil para Josué, mas no livro de Gênesis, no capítulo de número 39 e verso de número 23, vai nos falar também, vai nos dizer de uma forma tão linda que houve guerra entre a casa de Davi e entre a casa de Saul. Mas a casa de Davi prevaleceu. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Deus estava com a mão estendida. Deus estava com as mãos estendidas, dando a vitória para Davi. E nessa noite não é diferente. Deus também está te dando vitória. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar nessa noite. A Bíblia diz que Deus, Ele trabalha para aqueles que o buscam. Deus, Ele sempre vela pela sua palavra. Deus está sendo glorificado nessa noite. E se você pode glorificar o nome dEle, levante as tuas mãos e adore o nome do Senhor. Aprenda como Caleb. Te esforça como Josué. Os dias são maus, mas o Senhor sempre estará conosco. A Bíblia vai nos dizer também que toda ferramenta preparada contra nós, ela não vai prosperar, ela não vai. Mas, irmão Moisés, quantos estão descendo a sepultura, que são crentes, mas não interessa, irmão. Aqueles que descem, que são crentes, para ele são ganho, e o nome do Senhor é glorificado. Nessa noite, aprenda como Caleb. Não foi fácil para Caleb, não foi fácil para Josué, e não está sendo fácil para nós. Mas a palavra do Senhor vela pela sua palavra. No capítulo de número 3 de 2 Samuel, o versículo 1, ele vai nos dizer: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo. A sua casa, ela está sendo vigiada pelas mãos poderosas de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele cumpriu com a sua palavra. Deus abençoou a vida de Davi. Por quê? Deus estava com as mãos estendidas. Não foi fácil para Davi. Mas a Bíblia também nos diz, no livro de Gênesis, que não foi fácil. Não foi fácil para aquele moço José. Não foi fácil. Estava sendo difícil para José. A Bíblia diz que
Ele vai para casa, ele é vendido, vai para a casa de Potifar. Mas a mão do Senhor estava estendida. Deus estava tomando conta de Davi no meio dessa dificuldade tão grande. Esse moço, ele perseverava. José perseverou. Não foi fácil para José. Mas José era crente. José dava testemunho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seu pai. Estava sendo difícil para ele. José foi para a casa de Potifar, mas a Bíblia diz que quando José colocava a mão, tudo prosperava para o nome do Senhor ser glorificado. E não é diferente nesses dias. As tuas mãos, aonde você estender ela, Deus vai fazer prosperar. Estava difícil para José. Foi difícil para Caleb. Foi difícil para Nabote. Foi difícil. Ele não vendeu, ele não negociou. E nesses últimos dias nós não temos que negociar. Nós temos que ter convicção que Deus está conosco. Em todos os momentos, Deus estará conosco. Não foi fácil. Para aqueles moços que estavam naquele barco com Jesus. Mas o que me chama a atenção, é gostoso saber que quando Deus está no controle, a tua bênção, ela é sacudida, ela é recalcada, transbordante para a glória de Deus. Ele sempre estará conosco. No meio desse vendaval, ele vai se levantar e vai dizer: cala-te, vento, quieta-te, mar. Quem é esse que até o vento obedece? Pessoas vai dizer no meio dessa calamidade, aquela irmã, aquele irmão, eles têm palavra de Deus. Você vai ser procurada. Você vai ser procurado. E com certeza o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus, ele abre porta onde não tem, no meio da dificuldade. Pensa que foi fácil? Mas ele aquietou o vento. Ele mandou o vento cessar. Quieta-te, vento. Cala-te, mar. Você vai dizer, como disse Miriam, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Acabe quer negociar. Mas eu e você, como servo de Deus, vamos dizer como Nabote, não tem negócio. A Bíblia diz que Senaqueribe veio com semblante de guerra, mas que venha com semblante de guerra. Mas ele vai bater por retirada, para o nome do Senhor ser glorificado. Eu vejo os nossos adversários pegando a sua bagagem, jogando nas costas e caindo por terra, porque Deus toma conta da sua igreja. Deus vela pela sua palavra. Nós vemos o decreto de Nabucodonosor. Ele levanta a estátua e todos tinham que se curvar diante da estátua. Mas me chama a atenção que foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não negociou. Ele não negociou. Ele foi até o fim. E mandaram aquecer a fornalha de fogo. Mandaram aquecer a fornalha de fogo. Deixa que aquece a fornalha de fogo. Mas eu e você não viemos negociar. Porque o nosso Deus vela pela sua palavra.
O adversário, ele quer esfriar a tua fé no meio dessa pandemia. O adversário, ele vem com palavras para te humilhar. Mas Deus está dizendo nessa noite, esforça-te e tenha ânimo, porque Ele está conosco. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o importante que o quarto homem passeou, andou na fornalha de fogo. E o quarto homem está conosco nessa noite. Operando ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O quarto homem entra na fornalha de fogo e você não vai se queimar. No meio dessa dificuldade você não vai se queimar. Porque o nosso Deus está conosco. Quem é esse que entra no meio do fogo? Quem é esse que anda por cima da água? Quem é esse? Quem é esse que até o vento obedece? É o leão da tribo de Judá. É o príncipe da paz. É ele que entra no meio da dificuldade, dos problemas e traz a paz. Os discípulos estavam no cômodo. Eles estavam entre quatro paredes. Mas o mestre entrou pelas paredes e disse: paz seja convosco. Em outras palavras, deita e dorme. Deita e dorme e acorde com Cristo no controle de tudo. Deus abençoe os irmãos, que o nome dele seja glorificado. Nós iremos agora orar ao Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço os irmãos que estavam filmando e Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Oramos ao Senhor. Grandíssimo Deus e eterno Pai, eu te glorifico, te exalto pela tua palavra. Eu sou simples, mas a tua palavra é poderosa. Eu não sei falar, mas a tua palavra, ela é forte. Ela é espada de dois gumes. A tua palavra é poderosa e ela entrou nos lares, meu Senhor. Que o Senhor possa curar. Que o Senhor pode colocar sobre cada um dos teus filhos a alegria e o gozo de engrandecer o teu nome. Deus abençoe os irmãos.